Olá, meus amigos, sejam novamente muito bem recebidos aqui no Reavaliando. Wesley, seu anfitrião. Isso aqui é uma dica de Natal atrasado. Esse vídeo ele vai ser postado bem depois do Natal. Peço desculpas que foi muito corrido, mas vamos ter outras dicas de Natal. Já serve para o Natal do próximo ano também. Vamos falar daquele filme que tem 33 anos. Ele já é considerado clássico, ele tem fãs, acredito que no mundo inteiro. Uma parte da crítica gosta bastante dele, a outra parte não gosta, mas aquela outra parte que não gosta nós não podemos fazer nada. Vamos falar aqui do Gremlins, o clássico filme do Joe Dante, produzido pelo Steven Spielberg, Kathleen Kennedy, o Frank Marshall. O roteiro original é do Chris Columbus, a criação é dele, se nós formos pegar. A contracapa, a cena aqui quando ele é apresentado ao Corey Feldman, essa cena aqui. Quando o Billy ganha o Gizmo, a mãe, o pai. E aqui nós temos o DVD que eu comprei na época por 33 e pouco. 33 e pouco. A loja nem existe mais, era uma loja que tinha no shopping, uma pena ela fechar, pois é uma loja muito boa. Não tem a dublagem da Herbert Richards, não tem. Não tem trailer, não tem nada. Infelizmente, os extras só foram lançados naquele um DVD Blu-ray comum, que a Warner lançou aqui no Brasil, e o Blu-ray de 30 anos dos Gremlins, que foi lançado aqui numa edição belíssima. Infelizmente, nunca a comprei. Vou tentar comprar, embora esteja complicado de comprá-la agora. Contracapa, o Striper, como eles falam. Aqui o Gizmo, essa cena aqui o Billy, sim, o Billy recebendo o Gizmo, e vamos lá, vamos lá. E antes de nós entrarmos na história propriamente dita, uma fichinha que eu guardo da 7 Cinema e Vídeo, essa capa aqui você não vê o Striper. Você não vê o Striper, você sabe que é o Billy, o Gizmo, que é uma capa pouco divulgada, mas mantém o mistério da época. A ficha técnica e o Gremlins, ele foi recusado por mais de 20 produtores. Eles não botavam fé na história do Gremlin. Foi o Steven Spielberg que botou fé nesse conto de Natal aqui. E por que que o Gremlins ele envelheceu tão bem? Por que que ele ainda mantém o seu fascínio mesmo depois de 33 anos? Ele é uma fábula de Natal. Ele é uma fábula de Natal. O Joe Dante entendeu isso. Ele sabe que os americanos são muito fascinados pelo Natal. O Natal do americano é muito diferente do nosso. O Natal deles é muito levado a sério, aquele negócio da renda, do Polo Norte, dos brinquedos, do Papai Noel. O Papai Noel lá é levado extremamente a sério. E, na época, o Steven Spielberg falou que era um Disney com dentes, essa história, com dentes. E realmente ele está certo, é a outra face, a face, digamos, maligna da Disney, que a Warner sempre foi o rival perverso da Disney. Os Looney Tunes eles eram personagens politicamente corretos, uma coisa que faltava nos desenhos da Disney, o Mickey e toda aquela sua turma. E o Joe Dante aqui, ele já entrega, começa como aquela fábula do Frank Capra, lembra bastante os filmes do Frank Capra, aquela primeira música que toca do soundtrack é Please Come Home, que é de uma cantora lá dos anos 60 dos Estados Unidos. Ela é de 63 essa música, ela já foi tocada em algumas máquinas mortíferas, se não me engano. Algumas músicas dessa cantora já foram tocadas nos máquinas mortíferas do Donner. O Donner ele também é um grande contador de história. Ele mostra o pai do Billy em Chinatown, que ele vai comprar um Mogwai, que ele quer, porque os americanos têm muito esse fascínio dos animais de estimação. É uma coisa que nós fomos pegando aqui no Brasil também. O Mogwai, para quem não sabe, em cantonês é monstro. É monstro, ou seja, o pai do Billy já estava entrando numa fria, o Sr. Randy, vamos colocar dessa forma assim. E lá nos anos 40, o Walt Disney ele queria adaptar um livro dos Gremlins, pois aqui no filme ele cita aquela lenda urbana que os Gremlins atacavam nos aviões da Segunda Guerra. Os aviões americanos eram atacados. Tem até um desenho do Pernalonga que satiriza isso, um desenho de 40 e poucos. E o Walt Disney ele nunca adaptou esse livro, que era do mesmo escritor do conto
A Fantástica Fábrica de Chocolate, ele nunca adaptou, não sei por que ele não adaptou. E o Gremlin, ele é um duende, ele é uma coisa popular na cultura americana. No Twilight Zone original com William Shatner, aquele episódio feito pelo Richard Donner, eles tratam de um Gremlin. No remake feito pelo George Miller também é um Gremlin. Mas aqui, o que ocorre? O Gremlins foi o primeiro, foi ao lado do Indiana Jones e o Templo da Perdição, os dois filmes que deixaram a censura mais forte nos Estados Unidos, que criança tinha que ir acompanhada com o pai, tinha uma certa idade, tinha certas cenas de violência e tal. O Gremlins, ele mostra sim que aquelas criaturas, eles vão atacar no talvez o feriado mais santo para os americanos, no Natal. Eles não poupam as pessoas, eles são sarcásticos, eles quebram as regras, eles atacam aquela cidade. Aqueles dois policiais, parece coisa dos Simpsons. Só tem dois policiais lá. Tudo bem, o resto deveria estar de férias. Eles não aguentam os Gremlins, eles sabem que os Gremlins vão dar trabalho. E no começo, você vê a senhora Diggle, ela lembra bastante aqueles personagens do Frank Capra, da Felicidade Não Se Compra. Quando o Billy ele vai correndo para o trabalho, ele está apressado, ele está, como eu vou dizer, atrasado, lembra bastante o mesmo ângulo da Felicidade Não Se Compra quando Jimmy Stewart está correndo pela cidade. Para quem não conhece, este filme aqui é homenageado nos Gremlins, um filme belíssimo do Frank Capra. O Joe Dante quis fazer essa homenagem aqui aos Gremlins e também podemos comparar os Gremlins com uma versão do Médico e o Monstro. Lembra bastante uma versão atualizada do Médico e o Monstro. Durante o filme dos Gremlins, nós podemos ver uma citação explícita ao Don Siegel, Vampiros de Alma, porque o estado pupa, quando eles vão se transformarem, é aquele mesmo casulo que é posto no Vampiros de Alma, do Don Siegel, a contracapa. Foi um dos primeiros DVDs que eu comprei para a minha coleção. Foi esse aqui, hoje extremamente raro. E há uma cena onde o Dante também homenageia o Mário Bava. Quem não conhece esse fantástico diretor italiano, recomendo. Aqui, ele parece o Rob De Niro, lembra bastante o Rob De Niro, mas não é ele não. É um diretor que ficou esquecido por ele mexer com o gênero de terror, só agora ele está sendo redescoberto, o que é bom, ainda bem que ele está tendo essa redescoberta. E o Joe Dante, ele brinca com aquilo. Aquele diálogo que tem da namorada do Billy sobre o Natal tal, a Warner e o Spielberg não queriam colocar aquele diálogo a princípio. Foi a Warner, ela ficou bastante relutante, mas o Spielberg. Foi o Joe Dante que bateu o pé, pois ele sabe que tem essa outra visão da vida, pois no Natal, eu acredito que aqueles personagens, eles não mentem. A namorada do Billy fala, tem depressão no Natal, tem gente se suicidando, tem gente muito triste. É uma outra face do Natal que o pessoal tenta esconder. Isso o Gremlins mostra, basicamente. E o Gremlins também tem uma citação ótima ao Ray Harryhausen. Você vê o Spielberg numa ponta, o Jerry Goldsmith, citações ao Planeta Proibido, a Máquina do Tempo. É o Dante, e olha que o Dante ele considerou o Gremlins um trabalho de estúdio. Ele nunca considerou um trabalho autoral, pois lá nos Estados Unidos tem essa grande vantagem. Eles consideram o cinema como um emprego, um ganha-pão. Não que eles não queiram fazer um cinema autoral, mas eles têm sim. Mas o Dante entendeu muito isso bem. E nessa revisão, como é bem colocada a trilha do Goldsmith, do Jerry Goldsmith, tem cenas que não tem um diálogo, não tem um som. Você só vê, parece muito filme mudo. O Jerry Goldsmith e o Joe Dante entenderam isso muito bem. E os Gremlins, eles vão mostrar que aquela cidade ela é muito fácil a um ataque, ela está muito fácil a um ataque. Qualquer um poderia atacar aquela cidade ali, com eles não seria diferente. E olha que há cenas que foram cortadas do roteiro original. Por exemplo, os Gremlins comeriam o cachorro do Billy, os Gremlins comeriam pessoas em um McDonald's, a mãe do Billy, ela seria morta pelos Gremlins. Aliás, a mãe do Billy é uma atriz aqui, a Frances Lee, ela merece muito destaque, pois ela matou 3 Gremlins, praticamente no braço. Ela é uma mulher totalmente expendable. Um Gremlin ela mata até ao som do Johnny Mates, que é um cantor brega lá dos Estados Unidos. É como se fosse um Roberto Carlos exibido todo final do ano. Já se foi, mas era tipo um Roberto Carlos daquele período lá. E
como é bonito isso aqui no Dante, mesmo sendo um filme que ele tem seus momentos alegres, ele tem seus momentos tensos, ele sempre coloca um romance. É uma coisa que o Dante, talvez não no Grito de Horror e no Piranha, mas no Viagem Insólita tem aquele romance, no Matinê, aqui no Gremlins, mesmo com todo... E o Dante, ele tem aquela leveza que eu acho muito bacana nele. O Billy trabalha há anos o que dá a entender naquele banco. Ele quer conquistar aquela menina, ele sabe que chegou a hora disso. Outro vilão aqui que está bem, pena que foi muito cortado, foi o Judge Reynolds. Judge Reynolds, que estouraria como o Billy, Billy também num Tira da Pesada. O próprio Joe Dante falou que ele foi muito cortado, que é uma pena. E os Gremlins, eles têm sons de desenhos animados. Você pode ver que quando eles apanham, parece aquelas marretas da Warner, dos desenhos do Pica-Pau, dos Looney Tunes. Quando os desenhos ficam assustados, tem aquele barulho já quando eles fazem aquela correria. E o Dante, ele é um historiador de desenho animado. Ele nunca teve essa vergonha, ele sempre colocou isso. No shopping você pode ver presenças do Frajola, do Pernalonga, do ET, do próprio Spielberg. E o Dante, ele mostra assim que aquelas criaturas vão fugir do controle. E na época, vários críticos ficaram com medo da violência, eles ficaram preocupados. Mas é isso que eu fico pensando. Por que crítico é tão preocupado com a violência? Vários críticos não têm filhos. Alguns críticos não têm filhos de jeito nenhum. Por que essa violência? Por que eles têm esse medo? Se os filmes são tão ou não são violentos? É uma coisa que eu não entendo até hoje. O Rubens Ewald Filho, que é o nosso crítico aqui favorito, ele fala filmes que a gente nunca esquece. É o caso do Gremlins aqui. É um filme que você jamais vai esquecer. Ele foi o filme, dos primeiros filmes a ser exibido no SBT, na sessão das 10. Silvio Santos passou ele super tarde. Eu não me lembro se foi o segundo ou o terceiro filme. O primeiro filme de estreia parece que foi o Gremlins, eu não me recordo agora, mas parece que foi o Gremlins sim. Eu lembro que passou Exorcista, Mad Max, A Hora do Pesadelo, não me lembro. Se alguém se lembrar deste dado aí, por favor me passe. E era um filme que a Globo, ela passou poucas vezes, os direitos, toda vez que conseguia comprar os direitos era o SBT. O Silvio Santos foi muito inteligente nesse ponto, ele aproveitou este filme ao máximo realmente. E o Gremlins, o Joe Dante, ele sempre mostra aquelas pessoas comuns. O pai do Billy, o Sr. Randy, ele faz tudo, meio que um Dr. Brown, que são uma coisa muito comum nos Estados Unidos, esse negócio de construir as coisas. Dr. Brown, ele tentou várias máquinas antes de chegar no famoso DeLorean, na famosa máquina do tempo. É essa dica aqui, gente. Eu poderia fazer uns 4 vídeos aqui sobre os Gremlins. Eles dão fim também dos personagens maus. A Senhora Deagle, ela era casada com um trapaceiro. Se você olhar até os diálogos finais, você vai perceber isso. Tem uma citação ao Tobe Hooper, ao Massacre da Serra Elétrica. É o Dente, na época ele falou que é um filme para quem gosta de filme. E para você ter uma ideia de como o filme ele também se rende a uma coisa com mais ternura. Eles são seres tão diabólicos, os Gremlins, mas estão curtindo a Branca de Neve, que é do rival, o Walt Disney. É meio que uma piada do Joe Dante aquilo ali. Espero que vocês tenham curtido essa dica de Natal. Eu desejo para vocês todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2018 seja bem melhor do que 2017, que tudo de bom aconteça com vocês. Obrigado pelos acessos, pelos compartilhamentos, agradeço bastante de coração. E até o próximo Reavaliando, meus amigos e amigas.